E aí, gente linda, tudo bom? Bom, vim aqui fazer esse vídeo rapidinho, prometo que não vai ser muito longo, porque vocês têm me perguntado aqui no canal sobre figuras de linguagem, como que as figuras de linguagem aparecem no meu amigo pintor, e eu, como professor, eu tenho que fazer algumas observações para vocês aqui, certo? Primeira coisa, gente, figura de linguagem, ela denota, né? Ela expressa uma intenção do autor. Então, assim, tudo deve ser contextualizado de acordo com a intenção do autor ao escrever aquilo, né? Então, tudo depende do contexto de fala, das personagens e de atribuições. Portanto, assim, é meio perigoso quando vocês perguntam assim, quais são as principais figuras de linguagem em Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga, né? Porque vai depender. Só que você precisa ver contexto por contexto, tá? De como que é usado. Porque eu sei que o meu vídeo, né? Eu fiz um vídeo que já está indo para 4.000 visualizações. E nesse vídeo eu falei para vocês que existem aí duas figuras de linguagem muito presentes nessa obra, que é a metáfora e a sinestesia. Tomem cuidado, tá, gente? Eu já vi aqui em alguns canais e tal, falando-se de uma suposta personificação, né? Das figuras de linguagem usadas quanto às cores. Eu acho completamente uma interpretação totalmente, na verdade, equivocada, tá? Então, assim, isso vai depender do contexto. Por que que eu digo que você tem ali a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem, como eu sempre falo para vocês, precedida de um verbo de ligação, né? Ela é uma rosa. Então, assim, como ele usa, né, principalmente o nosso personagem principal, né, o Cláudio, ele faz uma interpretação artística do mundo, né, para falar dos seus sentimentos, o que vai acontecer? Né? Você tem ali uma sinestesia, né? A sinestesia, gente, ela é a expressão maior de todo artista, né? É o que eu costumo dizer, alguém que toca um piano, né? A pessoa sente gosto escutando algumas notas musicais, né? A pessoa que compõe, né? Que compõe, que faz poesia, né? Ela sente cheiro nas palavras, né? Então aqui você tem uma interpretação artística do mundo, até porque é um contato de um menino que deseja ser artista com, né, o amigo dele, pintor, que é um artista e que ensina a ele a sentir coisas, né? Sentir, né, a vida, né? E sentir coisas, né, sentimentos mesmo dentro dele através das cores. Por isso que a gente tem ali a sinestesia. Por isso que ele fala assim, naquele momento eu estava me sentindo vermelho, naquele momento eu estava me sentindo amarelo. Percebam, é ele que se sente, e ele, o menino, que vai interpretar esse mundo. Né? Então ele vai dizer, o relógio estava batendo um amarelo mais embranquiçado, né? Então prestem atenção, é o sentimento dele, é o olhar do artista sobre o mundo, é o olhar do menino, de uma criança que se pretende artista, que foi ensinada, né, a ter esse olhar artístico pelo amigo dela. Então, não é uma personificação, tá? A personificação não existe. O que existe é sinestesia e metáfora. Só que você tem que analisar contexto a contexto, né? Porque a figura de linguagem, como eu acabei de dizer, ela é uma expressão intencional do autor. É a Lígia Bojunga que está colocando ali aquelas cores, a intenção das cores na boca, né, do personagem principal, o nosso narrador em primeira pessoa, o nosso Cláudio, o menino. Vamos ver alguns casos aqui que eu separei para vocês. Olha, vamos lá na página 13. Desculpem aqui o improviso, né? Que eu tive que improvisar. Mas diz assim: mas não era isso que eu queria contar. Eu queria era dizer que na terça-feira, quando cheguei da escola, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido.
Fui lá, não aguentei olhar para ele assim morto. Virei a cara para a parede e dei de cara com um quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela. Um dia ele me disse que ela estava assim, toda amarela, porque ela tinha acordado contente. E eu, que ainda não sacava nada de cor, fiquei achando que era birutice de pintor. Então, ó, o amarelo ele está associado à mulher, né? O pintor pintou uma mulher amarela, né? E disse que ela estava contente. Então, o amarelo é associado a um sentimento humano contente. Ele não é uma personificação aqui, gente, porque ele não é um sujeito. A cor não é um sujeito. A cor é a expressão de uma mulher contente. Tá? Preste atenção nisso. Ó, vamos seguir aqui. Não deu para ficar lá em cima. Voltei correndo para o meu quarto. De repente comecei a me sentir todo escuro por dentro. Olha aí, o escuro por dentro. É ele que está se sentindo escuro. Não é a cor que é sujeito, que é persona, tá? Tão escuro que não dava para ninguém enxergar mais nada dentro de mim. Mas nessa hora o relógio começou a bater. A beça, porque era meio-dia. E se alguém perguntar que cor que tinha a batida, eu respondo correndo, amarela. Né? Então, quando o relógio toca, o relógio, né, que é a corda, né, o relógio significa ali a vida do pintor. Toda vez que ele escutava o relógio, isso significava que o pintor tinha dado corda nele. Quando o relógio para de bater, significa que ninguém deu corda nele. É a ideia de tempo, de vida. Então, quando ele escuta o relógio bater, o que acontece? Ele começa a ficar amarelo, contente. E outra coisa que é importante a gente perceber também, as cores, elas vão mudando de sentido de acordo com o sentimento da pessoa, da personagem, tá? Do Cláudio, né? Do nosso protagonista. Vejamos um caso agora. Ó, continuando aqui na página 14. É que eu fiquei igualzinho ao meu amigo pintor. Dei para achar que amarelo é uma cor contente. E era tão bom ouvir aquele meio-dia. Cada batida que o relógio ia batendo dava mais a impressão que todo mundo tinha se enganado. Que meu amigo continuava vivinho lá em cima. Tá vendo a relação entre o relógio bater e a vida? Como se o relógio fosse um coração? Ó, aí tinha o aniversário da minha prima, mas eu não fui. Tinha um bate-bola na escola, mas eu não fui. Tinha um livro que eu gostava, mas eu não queria ler. Só para ficar aqui, escutando o relógio bater. E ele bateu. No princípio, amarelo forte. Olha como que as cores mudam o sentido. Ó, no sentido era um amarelo, no princípio, amarelo forte. Mas depois o amarelo foi ficando mais fraco, cada vez mais fraco. O relógio estava perdendo corda e era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquiçado. Hoje ficou tudo branco, o relógio não bateu mais. Que vontade de ir lá e dar corda nele. Então preste atenção, gente, ó, as cores elas vão mudando, né? Por quê? Porque muda o sentimento do menino, mas em nenhum momento a cor ganha uma persona para ser uma personificação.